amigos, depois que eu fui rebaixado e tratado como um pecador, alguém que não era inteiro contigo, alguém que era uma farsa, esta humilhação, ainda que não silenciosa, é isso que está dizendo. Na minha humilhação eu não fiquei quieto. Eu deveria ter ficado quieto, mas eu não consegui ficar quieto. Mas eu não pequei contra ti. E depois eu passei a te conhecer numa profundidade que eu não te conhecia. E ele disse isso dizendo: agora os meus olhos te veem. Você que conhece a história do Jó, você sabe que ele era sim um homem atípico. Ele não era um homem. Não. Quem faz o enterro e o sepultamento de 10 filhos perde todos os seus bens em um dia só. Quem que adoece de maneira mortal, a ponto de ficar nas cinzas, coçando com caco de telha? Quem? E consegue não negar a sua fé. Então, ele não era um homem comum. Mas mesmo se tratando de um homem com a fé e com uma perseverança de fé como Jó, ele passa por crises e ele percebe que estas crises, porque a crise do Jó não foi sofrer, a crise do Jó não foi perder, a crise do Jó não foi ser acusado, a crise do Jó foi não compreender por que tudo estava acontecendo com ele. Ele perdeu a fé no sentido da vida. É isso que aconteceu com Jó. E aí, aquelas coisas que lhe aconteceram começaram a contrastar dentro do seu coração com a sua fé. E ele trava uma batalha. E esta foi a pior batalha do Jó. Não é sobre o que perdeu, mas o que ele sentiu porque perdeu. Não é porque foi acusado, mas sobre o que sentiu porque não encontrou uma defesa contundente. E ele ficou com o coração levantado, com essas questões levantadas dentro do seu coração. E do outro lado, a sua convicção de fé. Você já passou por algum momento assim? Em que você diga assim: eu não abandonarei a minha fé porque isso me aconteceu. Jamais. Eu não troco o meu Jesus porque eu sofri estas questões. Mas dentro do seu coração levantam-se questionamentos. Talvez pessoas te trazem questionamentos e você não consegue uma saída, e você não consegue uma explicação. E não é sobre a confissão de fé, porque no capítulo 3 do livro de Jó, no verso de número 9, ele faz esta declaração assim, ó: fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol,
e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse os males. Porque não morri ao nascer, porque não pereci quando eu saí do ventre, porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora, eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ele não compreende e ele questiona e ele não encontra uma saída, mas a sua fé estava firmada. Aí uma pergunta se emerge: o que pode manter a fé de uma pessoa firmada, como ela não entende nem por que ela nasceu, nem porque ela não foi abortada, quando ela passa por momentos em que ela considera um aborto e pessoas que morreram em derrotas mais bem-sucedidas que ela? Como uma pessoa com esse nível de crise interna sustenta sua fé sem vacilar? Não era sobre o que ele perdeu. Sobre o que ele perdeu, ele fez a declaração, disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Foi o Senhor que me deu, e foi o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue perceber a crise que se instaura dentro de Jó? Mas ele não abandona o firme fundamento sobre a sua fé. Uma pergunta que a gente se faz quando lê Jó: será que eu passaria por um terço, por um começo do que o Jó passou? Como ficaria a minha fé? Para responder a essa pergunta, a gente precisa fazer uma outra pergunta: qual era o sentido da vida de Jó? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? Fica claro que não são as coisas que Deus lhes deu, porque todas as coisas que Deus lhes deu, ele perdeu em um dia só. E ele não deixou de crer por causa disso. Tem pessoas cujo sentido da vida são até coisas boas. Tem pessoas que o sentido da vida se resume ao trabalho. Ela diz que é Deus, mas ela passa maior tempo no trabalho. A sua dedicação maior é o trabalho. Ela suporta não ficar sem vir à igreja, mas ela não suporta ficar sem um trabalho. E não é só porque tem que pagar as contas. Não, claro, todo mundo trabalha porque precisa, mas tem pessoas que não suportam. Se ventilar para ele a ideia de ficar sem trabalho, o mundo acaba. Tem pessoas que a filha, que é uma coisa boa. Tem pessoas que é o casamento. Tem pessoas que é o ministério. Tem pessoas que é a igreja. Qual o sentido da sua vida?
que dá sentido? O que, uma vez que você tenha recebido, ainda que você perca, você continue dizendo que valeu a pena? Eu assisti um filme quando eu era adolescente. É uma jovem mãe casada, mãe de 2 filhos pequenos, e ela descobre um diagnóstico de câncer terminal sem cura. E tinha que começar o tratamento imediatamente para que ela pudesse chegar talvez a 1 ano de vida, 3 meses, se não começasse a se tratar. E ela olha para o sentido da vida dela e ela entende que ela não encontrou a razão para a qual ela nasceu. Então ela faz um trato com o médico e ela não começa o tratamento e ela vai tentar realizar em 3 meses o que ela não tinha conseguido realizar até aquele momento. E ela tinha 3 grandes aspirações. A primeira, conseguir alguém que a substituísse na vida dos filhos e do marido. A segunda, se reconciliar com o pai que estava preso e ela nunca conseguiu perdoá-lo. E a terceira, fazer com que alguém se apaixonasse por ela. E ela consegue. Mas tem um outro filme que eu gosto também, chama Cidade dos Anjos. É quando um anjo da morte, ele troca a eternidade para viver um grande amor. Deixa de ser anjo e se torna um ser humano, um homem. E quando ele, enfim, consegue se encontrar com a amada, ele vive com ela 2 ou 3 dias e ela morre. Mas a Bíblia também nos traz alguns exemplos. E essa questão de saber por que eu nasci, qual é o sentido que eu me amparo para viver, ela é muito importante para o exercício da nossa fé. Por quê? Porque existem crises que podem não nos fazer desistir da fé, mas elas deslocam sentimentos e que estes sentimentos podem nos suscitar algumas definições, e a soma dessas definições, desses sentimentos em momento de crise me levam a tomar, que podem me comunicar que a minha vida não vale a pena, que a minha vida não tem valido a pena. Tem pessoas que, inclusive, ao fazer uma análise da vida, dizem assim: eu só vivo para pagar conta, eu só vivo para trabalhar, eu só vivo para entender, eu só vivo para ajudar. Jó compreendeu que o sentido da vida não estava em nada do que ele havia recebido de Deus. E por isso ele conseguiu continuar crendo. E por isso, mesmo expressando um sentimento muito profundo, por isso, ainda que entre o que o seu coração lhe dizia e o que a sua fé lhe dizia, ele conseguiu ficar fixo, firmado no que a sua fé lhe dizia. O apóstolo Paulo disse assim: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Que cantado fica bonito. E se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Seja
a presença do Senhor, que nós temos recebido através da fé e do seu Espírito. É a razão de ser da nossa existência. Jó disse assim: por que as pessoas nascem, coitadas, tão cheias de esperança? Por que as pessoas nascem achando que as coisas vão dar certo? E depois está tudo muito errado. E elas sofrem muito. Esse foi o grande questionamento de Jó. Você sabe que essa questão de enfrentar crises, sabia que a Bíblia nos ensina a nos preparar em fé, em sabedoria, em organização, para enfrentar e superar crises? De Gênesis a Apocalipse. Quer ver uma coisa? Você conhece a história do José no Egito? Por que ele se torna o José do Egito? Porque ele interpreta o sonho do faraó. Você sabe qual foi o sonho que o faraó teve? Ele teve um sonho em que havia 8 vacas muito gordas, muito bem seladas. E depois, o mesmo número de vacas muito magras e desnutridas. E as vacas desnutridas, elas exterminavam as vacas gordas. E ele entendeu que haveria, eu acho que 7 anos de fome. 7 anos de fome. Eram 7 vacas, irmão. 7 anos de muita bonança, de colheitas muito fartas, mas depois viriam 7 anos sem colheita praticamente nenhuma. Então ele desenvolve uma administração onde ele guarda nos celeiros do Egito durante os 7 anos de colheita abundante, 7 anos de vaca gorda, de vacas gordas, alimentos estocados que eles conseguiram sustentar quase todo o mundo que o circundava. E comprou para o faraó muitas terras e muitos territórios. E faraó ficou ainda mais poderoso e ainda mais rico depois destes tempos de crises. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: irmão, você sabia que as crises vêm? Não, pergunta assim para ele: irmão, você sabia que é certo que o dia mal vai chegar? Agora olha para mim. Paulo não disse assim: se o dia mal chegar. Ele disse que a igreja tinha que se revestir de toda a força de Deus, de toda a força do Espírito de Deus, de toda a armadura espiritual de Deus, para que ela pudesse continuar firme depois de enfrentar o dia mau. As crises precisam ser previstas e precisa haver dentro da igreja uma disposição e um preparo de enfrentar crises. Mas Jesus Cristo falou, o apóstolo Paulo falou, Pedro falou e João falou, sobretudo em Apocalipse, sobre um tempo de crise que nunca houve sobre a face da terra. E você sabe que tempo que é esse? É o tempo da grande atribulação, quando será revelado a face da iniquidade, o anticristo. Você está se preparando para isso? Porque, querido,
acredita e o que o coração fala. Entre o que a palavra fala e a sua lógica fala. Entre o que a palavra diz e os seus sentimentos dizem. E não adianta. Por que você acha que José conseguiu ter aquela atitude? Porque Deus o revelou. E porque Deus o revelou? Porque ele buscava em Deus. Será que nós temos buscado em Deus? Ou será que nós estamos deixando aquilo que Deus tem nos dado? E quando a gente fala a partir dessa igreja, o Senhor tem nos dado muito. O Senhor tem nos atendido, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos revelado, tem ampliado o nosso conhecimento espiritual, tem ampliado o nosso conhecimento emocional. O Senhor tem aberto-nos portas, tem nos enviado socorro. Ele tem sido um socorro bem presente no dia da nossa angústia. Mas qual é o sentido da nossa vida? É o que Deus tem nos dado. Não pode ser o que Deus tem nos dado. Porque quando Jó diz assim, eu sei bem que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. O que ele está dizendo? Que Deus teve um propósito em permitir que ele passasse por tudo que ele passou. É isso que ele está escrevendo. Eu sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Mas você sabe que ele passou por coisas que abalou aonde estava ancorada a sua condição de acreditar em si, a sua característica principal, aquilo que o fazia pertencer a si mesmo. O Senhor deixou que os acontecimentos abalassem dentro de Jó aquilo que o fazia encontrar e definir a sua própria essência. E Jó queria respostas. Ele queria respostas. Senhor, o que foi que eu fiz de tão grave? Senhor, o que foi que eu fiz de tão sério? Teve reis que o Senhor deixou morrer sem enterrar. Teve crianças que morreram antes de nascer. Por quê? Que eu não aponta para o nível do sofrimento, aponta para o nível de contradição que as crises em torno do sofrimento o levaram a manifestar. Você sabe que a pergunta para esta resposta, você quer saber por que você nasceu? A pergunta para essa resposta, ela só é possível começar a ser contornada quando nós entendermos que a nossa vida não pode ser explicada pelo que
o Senhor nos entrega, mas para o que nós entregamos a Deus. Eu não sei de onde o cristianismo tirou o conhecimento, a informação de que o amor de Deus por nós ele é gratuito, que as promessas de Deus para nós elas são gratuitas também, e que nós nascemos para fazer o que nós exatamente queremos. As promessas de Deus, elas não se cumprem só porque Deus nos fez. Pastor, eu tenho uma promessa. Sim, eu creio. Mas eu teria que perguntar assim, e daí? Sabe por quê? O cristão, ele confunde duas palavras: promessas com profecias. E há uma diferença enorme entre elas. O que é uma profecia? Declaração da sua vontade. Vai acontecer. Eu querendo ou não querendo. Uma vez que a palavra é liberada, ela não volta vazia. Bom, isso é uma profecia. Eu não tenho que fazer nada. Agora, promessa não. Promessa eu tenho que me lançar. E eu tenho que me entregar. E eu tenho que trabalhar junto com Ele. Porque senão ela não se cumpre. Porque Deus está sempre buscando algo de nós. Aí você vai dizer, pastora, mas eu já tenho uma vida completamente comprometida. Eu faço devocional de manhã, eu jejuo todos os dias, eu tenho um ministério, e eu trabalho aqui, acolá, e eu louvo. E Jó? O que você acha? Mas Deus queria algo a mais de Jó. Mas Jó não sabia. Sabe, há um conflito de interesses, geralmente, entre crente e Jesus. Já te ocorreu que ele pode querer para a sua vida coisas que você não quer, e que você pode querer para a sua vida coisas que ele não quer? Pelo relato de Jó, pelo desabafo de Jó, com tudo que tinha ali acontecido, você acha que ele queria enterrar os 10 filhos? Ficar miserável? E se coçando com um caco de telha no pó e na cinza? Não. Não era efetivamente o que Jó queria. Nem passava pela cabeça dele que uma coisa dessas poderia vir a acontecer. Contudo, o capítulo 42, verso 2, ele diz assim: nenhum dos seus propósitos podem ser frustrantes. Quando a gente fala uma palavra assim, a pessoa, amém, sim ou não? Glória a Deus! Mas você já procurou saber o propósito é esse, que ele tem para comigo, que ele tem para com você, e que ele tem para com esta igreja. A gente precisa buscar saber. Tem muitos crentes que quando a coisa começa a sair do trilho, não precisa ser muita coisa não, já começa a ficar assombrado. Pastora, o exame deu positivo, e deu positivo de novo, e às vezes acontece ou não. Pastora, a medicação não funcionou.
Negaram de novo, pastor. Ah, sim, encerraram o meu contrato. Ah, sim, eu tenho um outro problema. Ah, mas eu sou cristão, eu sou crente, e eu estou no centro da vontade de Deus, e eu estou servindo, e eu estou no caminho. E os crentes começam a ficar, será? O que está acontecendo? Será que é o altar? É a pastora que está em pecado? Será? O que é? Mas já te ocorreu que Deus pode ter um propósito? Mas os crentes correm para a insegurança. Perdeu o controle, isso aqui, ó. Ah, não sei, já não sei de mais nada. Não sei se eu oro, se eu não oro. Ceia. Ah, não vou não. Vai que eu estou tomando a ceia em pecado, deve ser isso. Aqui, eu me analisei, mas esquece que quem não come do corpo e não bebe do cálice, não tem parte do mundo. E aqui, você tem inseguranças? Está encerrado. Olha para o Senhor, irmão, você tem muitas inseguranças na sua vida? Aqui, resolve isso? Eu vou dizer por quê. Ó, quando Israel no deserto ficou inseguro, você se lembra? Bezerro de ouro. O sacerdote Arão. Jeroboão, quando ficou inseguro com medo do povo, subia a Jerusalém e se debandear para o lado de Roboão. Não construiu um bezerro. 2 bezerros de ouro. Por quê? Insegurança, temor. Perderam a segurança no que o Senhor iria fazer. Ah, mas tem uma moça que o nome dela não aparece, mas ela é mãe de um homem chamado Mica. Você sabe o que ela fez? Ela mandou fazer um santuário inteiro de deuses, porque ficou insegura, porque ela havia proferido uma palavra de maldição contra ele. Porque ele tinha roubado ela, não sabia que era ele que tinha roubado, e declarou uma maldição sobre ele. Ficou. Aqui, o povo de Deus, quando vai para a insegurança, ele cai na idolatria. O povo de Deus não pode ser abalado. O que tem te abalado, irmão? Você se lembra do que Paulo falou lá em Romanos? Porque, alguém sabe esse texto de cor? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode abalar a sua fé. Pastora Cris, mas a senhora não conhece a minha situação. Eu não preciso conhecer a sua situação. Eu sei que Deus conhece e tem total controle sobre ela. Pastora Cris, mas eu não tenho mais nada. Sabia que Jó também viveu isso? Está lá no capítulo 9, no verso 11. Olha o que ele escreve, ó. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. Se ele apanha algo, quem poderá pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderia ele discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar?
embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse: não creio que me daria ouvidos. Mas ele entende. Ele entende. Ele olha para o que tem e ele diz assim: eu não tenho mais nada. Você sabe que Jó, ele era sábio. Ele não tinha ele se viu incapaz de explicar qualquer coisa que seja em relação à sua situação. Ele não tinha recurso, ele não tinha nome, ele não tinha defesa, ele não tinha sabedoria, ele não tinha mais força, ele não tinha como aguentar. Ele passou por isso. Quando ele buscou por Deus, ele também não conseguiu achar. Você já passou por situações assim? Você sabe que tem muito crente que percebe um abismo entre ele e Deus. Ele vem para a igreja, ele canta, ele não sente a presença. Sabia que tem crente que nunca sentiu a presença de Deus? Nunca sentiu a unção de Deus. Ele ora, mas a sua oração vazia. Não encontra força, e nem sentido, e nem direção. Mas ele finge. Ele finge que sabe, ele finge que escuta, ele finge que está suportando, ele finge que tudo está dando certo e ele finge que tem certeza que Deus lhe dará a vitória. Mas Jó fez isso. Jó confessou. Eu falo, o Senhor me responde. Eu não te escuto. Eu não vejo sentido. Eu clamo. Eu não vejo razão. Eu não encontro resposta. Mesmo assim, ele continua. Mas ele diz a verdade. Mesmo assim, ele continua. E no final ele compreendeu. Eu queria dizer para você que nós estamos vivendo a fé de crescimento, de expansão e de fortalecimento. Amém. Mas a nossa fé não reside naquilo que o Senhor já fez, nem naquilo que Ele nos entregou, nem naquilo que Ele nos falou. A nossa fé reside na presença salvadora dEle, que Ele derramou sobre nós. Isso ninguém pode nos tomar. Você sabia que todo movimento que você faz, fundamentado na fé em Deus, ninguém tem como roubar de você? E a morte não cancela o efeito das obras que você faz em obediência, em resposta de fé? Você sabia que quando nós morremos, as nossas obras que fizemos em fé, elas nos acompanham? E são elas o nosso galardão? Eu queria dizer para você, neste ano diferenciado de fé que nós estamos vivendo, busque conhecer o Senhor. Busque ouvir o que Ele te fala. E se fie naquilo que você entrega para Ele. Porque Jesus Cristo disse que é muito melhor doar do que receber. E a nossa construção, a construção da convicção e da firmeza da nossa fé, não está naquilo que nós recebemos, está naquilo que Ele nos entregou, naquilo que Ele realizou dentro de nós e naquilo que nós transformamos em prática de vida. Fé praticada, fé acompanhada de obras.
aí você pode esperar. Você não precisa temer. Você não precisa ficar inseguro. Você não precisa se render à idolatria. Você não precisa colocar nenhuma explicação sua. Porque Ele te responderá. E ampliará a nossa caminhada. Ampliará o nosso conhecimento. Ampliará a nossa experiência com Ele. Esta igreja o conhece, de ouvir falar, mas este ano os nossos olhos o verão. Os olhos desta igreja verão, enxergarão. Sua resposta de vida será sua resposta de fé ao entendimento que Ele nos entregou. Isso a morte não é. O inimigo não toca, nenhum ladrão rouba, a ferrugem não corrói. Como Jesus Cristo falou, a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Porque aquele em quem nós temos depositado a nossa vida é fiel para guardar o nosso depósito até o último dia. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Colocar a sua mão sobre o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua mente. Eu não sei como estão as suas decisões. Eu não sei das ameaças que vêm soprando sobre você. Mas eu queria que você apresentasse para Deus o seu coração. Eu queria que você dissesse comigo: a minha fé não está firmada na família que o Senhor me deu, na profissão que o Senhor me prosperou, nos bens que o Senhor me capacitou a conquistar. A minha fé não está firmada na reputação que eu construí. A minha fé não está firmada no reconhecimento que eu tenho do meu trabalho por pessoas. A minha fé não está firmada em nenhuma cura que o Senhor tenha realizado, em nenhum feito maravilhoso que o Senhor tem feito em nosso meio. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Ele tem. Ele tem retrocedido diagnósticos. Outro dia o médico disse assim: pastora Cris, eu queria te falar uma coisa. Eu tenho um outro diagnóstico mudado. O diagnóstico que eu tinha era esse daqui. E eu não tinha uma dúvida. Mas a senhora me pediu. Concordei com a senhora. E hoje eu não tenho mais esse CID. Mudou o CID. Não é? Mudou o CID, pastora Cris. E não é o primeiro. Ele tem feito coisas maravilhosas. Ele tem surpreendido a medicina. Ele tem aberto portas. Ele tem perdoado. Ele tem cancelado pecados. Ele tem feito pessoas continuarem como se não tivessem caído. Isso é graça. Isso é poder. Isso é maravilha de Deus. Mas a nossa fé não está firmada em nada disso. A nossa fé está firmada na graça salvadora, na fé de que Ele nos limpou, nos
constituiu nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Aleluia. É nessa certeza a nossa fé está firmada no que Ele tem nos falado, pela palavra e pelo Espírito. Eu queria que você apresentasse o seu coração. Eu queria que você apresentasse as crises da sua vida. Pastora Cris, tem horas que eu questiono. Não tem problema. Só não pegue. Só não saia do seu lugar de filho, de filha. Não saia do seu lugar de perdoado, de lavado. Não saia do seu lugar de verdadeiro adorador, de adorador que adora em espírito e em verdade. Não saia deste lugar. Só não saia deste lugar. Ele é o teu Senhor. E Ele cuida de você. E Ele tem um propósito para você. E Ele tem um propósito para esta igreja. Eu queria que você dissesse com toda a sua fé: eu venci. Eu venci. Que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Eu venci. Eu venci. Que dos teus propósitos o Senhor quer ampliar. A minha experiência ainda que em lutas e perseguições, ainda que em lágrimas, mas eu quero estar aonde o Senhor tem me colocado. Aleluia. Eu queria que você agora fizesse assim com as suas mãos, porque o Senhor quer te revelar a sua glória. Essa igreja não conhece agora. Mas eu queria falar para pessoas: você sabe o que é a glória de Deus? Ah, não sei. Às vezes Ele permite um vislumbre, por percepção, por intuição, por visão. Glória. A glória do Senhor. Se você ver a glória do Senhor, você verá que não precisa de nada. E Ele vai revelar a sua glória para essa igreja. E nós teremos uma igreja de joelhos dobrados. Aleluia! Uma igreja com oferta nas mãos. Aleluia! Fala: Senhor, unge os meus olhos para que eu veja a sua glória. Como Pedro, como Tiago, como João viu a sua glória no monte da transfiguração. Aleluia. Faz-me enxergar a sua glória, a sua glória. E então eu saberei que eu já tenho o suficiente, que eu já tenho tudo que eu preciso, e que eu fui salvo para te oferecer. Aleluia. Agora, faz assim com as suas duas mãos. Você quer servir, né? Servir. Servir. Eu preparei para ti. Aqui estão as minhas mãos. Eu preparei. Eu quero te servir. Muito mais do que Senhor. Minhas mãos, Senhor. Minhas mãos. Tira a atrofia. Tem gente que não consegue servir. Tira a atrofia das minhas mãos. Tira a feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria? Rebeldia. Para tira a rebeldia das minhas mãos. Sabe aquela rebeldia? Não. Fala, Senhor. Fala, que você me ouve. Fala, te consagro.
servir. Eu só vou entender os teus propósitos quando eu começar a dizer, fala, Senhor, desce, não deixa as minhas mãos e servir a outro Deus, outro altar, outro Senhor, nem que seja eu. Fala, me livra disso. Aleluia. Me livra disso, Senhor. Aleluia. Fala, toca nas minhas mãos. Tira a feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aleluia. Fala, Senhor, aquilo que eu tenho feito. E é um ato de resistência. A tua palavra, ao teu coração. Aleluia. Talvez você pense assim, eu não aguento, eu não suporto. Ah, mas é isso mesmo que ele quer. E quando você tiver suporte na mão direita, na mão esquerda, você não vai depender dele. Abre o teu coração agora com as tuas mãos. Você vai ver que valeu. Eu não guerrei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu repeti, você me vê. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu repeti, você me vê. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus. Nós vamos encerrar. Quero encerrar dizendo duas coisas para você. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender: nem tudo que acontece tem a ver com você. Mesmo que acontece com você, e custe o máximo que a sua resistência possa suportar, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele tem com você. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o primeiro. Eu não sou a primeira. Ele é. As explicações não precisam ser dadas para mim. Eu que preciso o que Ele quer, para que eu mova junto com Ele. Sabe essa fé que Ele te deu? Você tem fé? Amém. Alguém aqui tem fé? Amém. É para você servir ao Filho dele. O Filho dele. Quer mais nada? Para você servir ao Filho dele. Levanta sua mão direita. Apresenta a sua vida. Apresenta Jacaraípe. Apresenta Serra. Apresenta Vitória. O Espírito Santo. Apresenta o Brasil. Apresenta o mundo.
para acontecer. Você se lembrou da peste? Da Covid? Ah, mas aquilo só foi o último selo. Tem os outros. Tem os outros. A terra vai mudar. Não é uma profecia negativa, mas eu e você estamos aqui. Amém. Para que a glória dele seja revelada. Amém. Para que o poder dele seja enxergado. Amém. Para que a luz dele brilhe. Apresenta a sua vida, este momento, e a terra, e fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou entendendo esta fé estrondante, poderosa, que opera sinais, que opera maravilhas, que faz o cego ver, que faz o morto ressuscitar. Foi para servir Jesus. Foi para isso. Essa fé foi me dada para servir o seu Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar com uma estrofe de uma música, e ela será a oração desse. Amém. Diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus embasada, seguirei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Pedirei ao findar essa lição, combati o combate do amor e coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Senhor. Reveste a tua igreja com o teu Espírito Santo. Faz-nos ouvir a sua fiel instrução. Nós confiamos a ti a nossa vida e os anseios do nosso coração sejam por te servir. Desça sobre este lugar com a sua destra poderosa, para que possamos entregar diante do Senhor
aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Fortaleça as nossas mãos. Firme os nossos pés. Aumenta a nossa força, porque nós vamos vencer. Nós tivermos que vencer para realizar o que o Senhor espera que realizemos, o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela sua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce